Olá, eu me chamo Catiane, sou integrante do programa de educação tutorial do curso de Engenharia Agrícola e hoje trago para vocês mais um exercício do conteúdo de cisalhamento abordado na matéria de resistência dos materiais 2. Esse exercício diz o seguinte: uma viga é construída pregando-se 3 pranchas de madeira como mostrado. Se as cargas atuantes têm os valores indicados, determine o mínimo espaçamento S entre os pregos nos trechos AC, CD e DB, necessários para garantir a integridade da montagem, admitir que cada prego pode resistir a uma força cortante igual a 500 libras. E esse exercício ele traz nessas imagens da viga. Como a gente havia conversado nos exercícios anteriores, é interessante, em primeiro momento, realizar o desenho de uma vista frontal dessa viga com as distâncias, para fazer o cálculo do centroide, da inércia e os posteriores cálculos necessários para o exercício. Dessa forma, então, a gente desenha nessa vista frontal e realiza o cálculo do centroide. O centroide dessa peça é de 8,625 In. Isso por conta, né, da fórmula do centroide, que é o somatório do centro de cada peça em relação ao chão, vezes a área de cada peça, divididos pelo somatório das áreas. Com o centroide já descoberto, né, é possível a gente calcular a inércia dessa viga, que é a base vezes a altura ao cubo, divididos por 12, mais a área, vezes o centroide ao quadrado. Dessa forma, a gente consegue encontrar o momento de inércia dessa viga de 1196,44 em elevadas na quarta. E com o centroide e o momento de inércia descobertos, a gente consegue substituir nas equações necessárias para fazer o cálculo, então, desse mínimo espaçamento entre os pregos nos trechos determinados. O primeiro passo, nesse caso, é calcular o momento estático da área em relação à linha neutra, tanto da peça de baixo quanto da peça de cima. Que é onde recebe os pregos, né? Então, a gente vai fazer o uso da peça de baixo primeiro, que tem as medidas de área, né, de 6 por 1,5, vezes a distância do eixo neutro ao centroide, que nesse caso é 7,875. Dessa forma, a gente vai encontrar o momento estático da área em relação à linha neutra, equivalente a 70,875 In ao cubo. Para a peça de cima, que seria a peça que tem a área 10 por 1,5, a gente vai ter a distância do eixo neutro até o centroide de 5,625, e o resultado, né, desse cálculo vai nos resultar em um momento estático da área em relação à linha neutra de 84,375 em ao cubo. Então, a gente vai e substitui os valores que a gente já possui dentro da fórmula do fluxo de cisalhamento e vai encontrar o fluxo de cisalhamento para a primeira peça, né, a peça de baixo, de 6 por 1,5, de 295,2 libras por In. E a da outra peça de 352,61 libras por In. Dessa forma, então, a gente iguala o fluxo de cisalhamento igual ao fluxo de cisalhamento admissível para os dois casos, substitui os resultados que a gente já tem e encontra esse espaçamento mínimo. O mínimo espaçamento é esse de 1,69 In em um caso, e no outro caso de 1,42 In para a peça de 1,69 In para a peça de baixo, que possui 6 por 1,5, e de 1,42 In para a peça de cima, de 10 por 1,5. Então eu encerro esse vídeo com os resultados, agradeço a atenção de todos e fico à disposição para qualquer eventual dúvida. Muito obrigada!